posso entrar aqui então naquilo que é o algoritmo da descida do gradiente, ok? Então vou mostrar aqui como é que é o algoritmo, como é que ele funciona. Bom, para um problema de otimização, nós estamos diante de um problema de otimização, lembre-se sempre que o nosso objetivo é optimizar, ou seja, é um problema de encontrar, não é, o mínimo de uma função. No caso aqui a nossa função é convexa, ok? Então o nosso objetivo é encontrar esse mínimo. Logo estamos diante de um problema de otimização, ok? Ou, como se preferirem ser mais específicos, um problema de minimização, ok? Então esse problema de minimização, ele tem de ter, não é? Tem de reunir essas condições para podermos então prosseguir com o algoritmo de descida do gradiente. Nós temos que ter uma matriz de entrada, onde nós vamos ter M exemplos e N características, não é? Então, se nós estivermos diante de um problema em que nós temos X1 e X2, estamos diante de N características, são duas características, e podemos ter, por exemplo, 1 milhão de exemplos deste problema. E aqui, a nossa saída esperada, no caso aqui é o nosso Y, ok? Que é o label, não é, associado a essa nossa matriz de entrada. Então, ela vai ser de tamanho M por 1. Nós teremos, então, que cada entrada, cada Y1, Y2 até o YM, será então o label, ou seja, o rótulo do exemplo observado dentro da matriz de entrada. E depois nós temos os nossos pesos iniciais. Os pesos iniciais, eles devem ser do mesmo tamanho, ok? Que o número de características da nossa matriz de entrada, dos nossos exemplos. Então, se nós tivermos X1, X2, X3, então nossos pesos também deverão seguir o mesmo tamanho. Então, teremos W1, W2, W3. E o nosso viés é sempre um escalar, ou seja, o viés vai ser um valor, poderá ser 1, que é muitas das vezes assumido como 1, outras das vezes inicializado mesmo até como 0, não é? E nós temos aqui a nossa taxa de aprendizado, que é um hiperparâmetro em que nós definimos então qual seria a velocidade de convergência, se podemos assim dizer, não é? Ou seja, qual seria o tamanho do salto que daria a nossa descida, não é? Então, muitas das vezes, esse parâmetro ele tem uma subtileza na maneira de ser otimizado. Muitas das vezes, um parâmetro muito grande nos faz passar o mínimo local. Às vezes, uma taxa de aprendizado muito pequena nos faz dar passos muito pequenos e nos leva muito tempo para atingir até ao mínimo da nossa função. Então, muitas das vezes, quando nós introduzimos essa noção de taxa de aprendizado muito pequena, temos que ter também em atenção a nossa condição de paragem. Se o número de iterações que nós definimos para calcular esse mínimo da nossa função for um número reduzido, então poderemos parar de executar o nosso algoritmo antes mesmo de atingirmos esse mínimo através da taxa de aprendizado. E muitas das vezes, quando nós colocamos essa taxa de aprendizado muito alta, conseguimos então passar muitas das vezes o nosso mínimo local, né? Então é um parâmetro que deve ser de certa forma ajustado. Existem técnicas dentro da otimização que nos permitem ir ajustando essa taxa de aprendizado, não é? Então tem as taxas de aprendizado que são variáveis, mas aqui no nosso caso vamos ver apenas taxas de aprendizado que são fixas, ok? E nós temos os nossos epochs, né, que seriam as nossas épocas, que são o número máximo de iterações, ok? Então, em alguns casos, nós não nos limitamos apenas ao número máximo de iterações, em que o nosso algoritmo vai calculando, não é? Até atingir esse número de iterações e para. Muitas das vezes nós também colocamos uma outra condição, que é quando a taxa de variação da nossa função ela já não é significativa. Então definimos ali um delta ou um epsilon, em que se porventura o nosso algoritmo, ao calcular os nossos pesos, conseguir minimizar a nossa função ao ponto de que de uma iteração para outra, por exemplo, em 5 iterações a variação não foi considerável, então nós podemos também decidir parar as iterações e definir aqueles pesos e vieses como os nossos parâmetros já calculados. Ou em outros casos em que nós estamos diante de um problema em que assumimos que
o conjunto de funções que estamos à procura para otimizar a nossa função esteja dentro do conjunto que estamos a utilizar, não é? Ou seja, que a função que gerou os nossos exemplos existe dentro de uma classe, então nós vamos parar simplesmente quando o nosso erro for mesmo de zero, ok? Então, quando nós assumimos que a função que gerou os nossos exemplos está dentro de uma classe que está a ser usada no nosso algoritmo de treinamento, então só paramos quando o nosso erro for mesmo de zero. Mas, como podemos ver, esse caso, na realidade, nem sempre é viável, porque raramente existe um algoritmo, ou um problema na realidade cujo erro é zero. Tentamos sempre minimizar o erro, mas nunca anulá-lo, se posso assim dizer.